Olá pessoal, então no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as propriedades dos triângulos isósceles e sobre a propriedade do triângulo equilátero, né? Primeiro, a gente pode classificar os triângulos em relação aos lados, né? Ele pode ser isósceles, né? Quando ele tem dois lados iguais e um diferente, ele pode ser equilátero. Ele pode ser equilátero quando ele tem os três lados iguais. E pode ser escaleno, né? Quando ele tem os três lados diferentes. A gente pode classificar o triângulo nessas três modalidades aqui, dependendo da medida dos lados. Dois lados iguais, isósceles. Dois lados iguais e um diferente é isósceles. Três lados iguais, ele é equilátero, e três lados diferentes ele é escaleno, né? Só uma observação aqui, ó, se isósceles ele tem dois lados iguais, então eu posso dizer que o equilátero também é isósceles, né? E aí, ó, aqui nas propriedades dos triângulos isósceles eu tenho a primeira propriedade. Qual é a propriedade? A primeira propriedade diz que a mediana, lembrando que é uma mediana, é aquele segmento de reta que parte do vértice, aí lá no lado oposto divide esse lado em duas partes iguais. Bissetriz parte do vértice, dividindo em duas partes iguais, e a altura forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. E a primeira propriedade, no caso do triângulo isósceles, diz que a mediana, a bissetriz e a altura coincidem. Então esse segmento aqui, ó, esse segmento de reta aqui, eu posso dizer que ela é mediana. Então se ela é mediana, esse lado aqui é igual a esse, né? Divide o lado em duas partes iguais. Posso dizer que ela é bissetriz, então esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. E eu ainda posso dizer que ela é altura, né? Forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. Então essa reta aqui, esse segmento de reta aqui, ele tem essas três funções, de ser mediano, de ser bissetriz e de ser altura. E a segunda propriedade, no caso do triângulo isósceles, diz que os ângulos da base são congruentes, né? Se eu tenho um triângulo isósceles, então esse lado é igual a esse, o lado diferente é chamado de base. E esses ângulos aqui das bases, esses ângulos aqui da base são iguais, são congruentes, são iguais. Então aí as propriedades do triângulo isósceles. Essa reta aqui assume o papel de mediana, de bissetriz e de altura. E a segunda propriedade garante que esse ângulo aqui da base é igual a esse aqui, ó. Esse aqui é 30, aqui também é 30. Esse aqui é 45, aqui é 45. E a propriedade do triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem os três lados iguais. Diz, os três ângulos internos medem 60 graus cada um, né? Então, tá aqui os ângulos internos desse triângulo. 1, 2 e 3. E no equilátero, essa medida aqui é 60. Essa medida aqui também é 60. E essa medida aqui também é 60. E aí nós temos aqui um exemplozinho, ó. No triângulo isósceles, então ele já está dizendo que é isósceles. No triângulo isósceles, abaixo determine os valores de x e y, né? Observando aqui, ó, observando esse triângulo aqui, se ele está dizendo que é isósceles, mas não está dizendo qual os lados que são iguais, pode ser esse igual a esse, ou então pode ser esse igual a esse, ou esse igual a esse, né? Então vamos analisar. Se os lados iguais forem esse, então a base será essa, né? Então a base será essa. Se essa é a base, então esse ângulo tem que ser igual a esse, né? Então o x seria igual a y, né? E seria quanto? Bom, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Aqui eu já tenho 70, né? O que falta para 180 é 110. Então esse 110 eu iria dividir nesses dois ângulos aqui, já que as bases são iguais. Então cada um fica com 55 graus, né? Mas nós podemos analisar o seguinte, se aqui não for a base, se a base for essa. Se a base for essa, esses dois lados são iguais, né? Se a base for essa,
Então os ângulos da base tem que ser iguais. Então o Y só pode ser 70 graus, né? Ó, porque os ângulos da base são iguais, né? No caso do triângulo isósceles, tá aqui a propriedade, ó. Segunda propriedade. Então se o Y é 70, o que falta para 180 é 40, né? Ó. Porque 70 mais 70 é 140, mais 40 180. Tranquilo? Ou então o inverso, né? Se esses dois lados aqui forem iguais, então aqui vai ser a base. Então o x é 70, o x aqui nesse caso seria 70 graus, né? Se a base for essa. E o y é igual a 40 graus, né? Então tá aí um exemplozinho, um resumo sobre propriedades do triângulo isósceles e propriedade do triângulo equilátero.